Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós queremos compartilhar nessa noite sobre conhecer a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Amém? E há um desejo no nosso coração, mas muitas vezes nós temos dúvida para conhecer a vontade dEle, para saber aquilo que está no coração de Deus. E eu oro a Deus, eu peço para que o Espírito de Deus nessa noite possa abrir os seus olhos, possa abrir os nossos olhos, amém? Quantos querem ter olhos abertos para compreender a vontade de Deus, amém? Sabe, essa palavra, eu creio, irmãos, essa palavra pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida nessa noite. Abra o seu coração, porque quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, colocar o Senhor no lugar que é o lugar dEle, porque Ele é Senhor, amém? Quantos creem que Ele é Senhor? Se Ele é Senhor na sua vida, Ele tem uma vontade. E eu e você, como servos dEle, nós precisamos ouvir, saber, conhecer e fazer a vontade do Pai, amém? Quantos podem dizer amém? Então, nós cremos, por isso abra o seu coração. Deus é um Deus grande e tem coisas grandes para nós, amém? Quantos creem que Deus tem coisas grandes? Deus tem uma história grande, sabe? Eu durante o louvor, o pastor Jair até brinca comigo que vai mudar o meu nome para Jeremias, que eu sou um pouco chorão, mas eu choro, irmãos, mas porque o Senhor me amou demais, sabe, é um grande privilégio poder estar compartilhando com você nessa noite. Um dia eu fui alcançado por essa graça, o Senhor tem feito coisas muito grandes na minha vida, e Ele tem coisas grandes para a sua vida. Eu sei que tudo que Ele tem feito é só o começo na minha vida e na minha história. Tudo que Ele tem feito na sua vida é só o começo. Deus tem coisas maiores. Como o pastor Aloysio disse, se você crê por coisas grandes, você honra a Deus, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele tem coisas grandes para nós. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Fazemos, às vezes até mesmo envolvido na obra. Estava lembrando daquele texto de Mateus 7, de homens que expulsaram demônios, curaram enfermos, e eles ouviram algo duro do Senhor. O Senhor falou que naquele dia eles vão ouvir: afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Olha, pareciam homens cheios do Espírito, né? Expulsavam demônios, curavam os enfermos, mas com certeza, essa é uma advertência, porque não adianta nós fazermos a obra, sermos espirituais, mas não discernirmos aquilo que está no coração de Deus, a vontade dEle, amém? Quantos podem dizer amém? E muitos dizem estar na vontade de Deus e atribuir a Deus muitas coisas, às vezes coisas ruins. Aconteceu isso, mas era da vontade de Deus. Um avião caiu e matou dezenas de pessoas, é da vontade de Deus. Misericórdia, Deus veio para salvar e não para matar, amém? Foi obra do diabo, um piloto ganancioso, servindo a o mamon, né, querendo ganhar, lucrar mais, deixou de abastecer. Foi obra do diabo, não é de Deus. As coisas que acontecem, nem tudo que acontece é de Deus. O pastor no primeiro culto usou o exemplo do velório, e eu estava lembrando disso. Nós, como homens de Deus, nós temos que cuidar muito para não atribuir a Deus aquilo que não é de Deus. Às vezes você vai num velório e para consolar aquela pessoa, você fala: não, Deus queria assim. Mas você tem certeza que Deus queria daquela forma? Às vezes, pessoas jovens, crianças, não, era da vontade de Deus. Nós falamos, estamos colocando Deus como aquele que mata as pessoas jovens, que mata a criança. Mas isso não é de Deus, irmãos. A melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento de dor é ficar calado e chorar, dar um abraço, consolar as pessoas, não julgar se é de Deus ou não, mas muitas vezes atribuímos a Deus aquilo que não é de Deus. É muito sério, isso é muito sério.
Lá em Mateus 6, do 9 ao 10, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Na oração que Ele nos ensinou do Pai Nosso, Ele nos ensinou para que nós orássemos, para que fosse feita a vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Se o Senhor nos ensinou a orar, quer dizer que nem tudo, irmãos, nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Tem muitas coisas que não é vontade de Deus. Nós devemos orar diariamente para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, amém? Porque a vontade de Deus, ela não acontece de uma forma automática. Nós precisamos orar, amém? Sabe, não é da vontade de Deus, como a gente vê nos nossos encontros, crianças sendo abusadas, né? No nosso último encontro, nós tínhamos uma jovem lá, 14 anos, já havia sido abusada por 3 homens. Sabe, isso não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. A criminalidade, a perversidade, não é da vontade de Deus. Casamentos sendo destruídos, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos um casamento abençoado, amém? Vontade de Deus, projeto de Deus é a família. Sabe, muitas coisas vieram depois do pecado, mas o casamento foi algo que o Senhor instituiu antes do pecado, porque é algo que está no coração de Deus. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. A Bíblia termina com um casamento, eu e você vamos se casar com o noivo, amém? Então o casamento é algo do coração de Deus. Não é da vontade de Deus que homens corruptos, homens do diabo governam. Nós estamos diante de eleições, e às vezes no nosso meio pode ter pessoas que trocam o seu voto, vendem o seu voto por gasolina, por favores. Você é filho do rei, você não precisa depender de um homem, se vender por pouca coisa, irmãos. Desculpa estar sendo duro, mas isso eu senti de falar. Não negocie o seu voto, vote em pessoas que o Senhor te dê direção, analise o seu voto, para que a nossa nação possa ser mudada, que tenha homens e mulheres de Deus governando sobre aquele lugar, amém? Homens tementes ao Senhor. Por isso nós devemos orar, para que seja feita a vontade de Deus, e nem sempre ela é feita. Quantos aqui querem a vontade de Deus, amém? Eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu quero aquilo que é do Senhor na minha vida. Tem muita coisa que acontece que não é vontade de Deus. Tem coisa que é vontade do diabo, obras malignas. Por isso nós devemos orar. A vontade de Deus só acontece. Quantos querem saber quando que ela acontece na sua vida? Amém? Quando você se submete a ela. Quando nós submetemos à vontade de Deus. Quando você reconhece, Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai, Ele tem o melhor para mim. O pastor Sérgio falou, é interessante isso. Se você analisar quando você era jovem, criança, você sempre achava que os seus pais estavam errados, não é verdade? Mas quando você cresceu, você falou, nossa, minha mãe tinha razão, meu pai estava certo, eu que estava errado. Então, porque nosso Pai Celestial, Ele tem uma vontade perfeita, amém? Ele tem o melhor para nós, nós precisamos nos submeter a essa vontade. E a vontade de Deus, ela se manifesta de três formas, 3 aspectos, 3 tipos de vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, como nós lemos em Romanos 12:2, a vontade circunstancial e a vontade permissiva. Então a perfeita vontade de Deus, que está lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa vontade acontece, essa é a melhor das vontades, essa é a vontade que Deus planejou, amém? Então essa é a primeira, e é aquilo que Deus sonhou para você. Quantos aqui já receberam o Senhor na sua vida, amém? Todos, né? Quantos creem que a palavra de Deus, ela é verdade, amém? A Bíblia diz que Deus sonhou, que Deus estabeleceu, que Deus te constituiu como profeta, antes mesmo que você nascesse na madre da sua mãe. Deus já tinha sonhado com a sua vida, Deus já tinha preparado um propósito, sonhos.
Essa é a vontade que Deus planejou. Ela é boa, perfeita e agradável. Interessante que lá em Hebreus, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 3 e 4, a Bíblia diz que o descanso, hoje nós temos ouvido, né, o pastor Sérgio, os pastores têm ministrado sobre isso, que o descanso de Deus, lá em Hebreus 4:12, esforçai-vos para entrar no descanso, naquele descanso. Porque o descanso hoje é a terra prometida. E eu creio que a terra que Deus tem para nós, a terra prometida, é a vontade perfeita de Deus. Amém? E a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Mas uma coisa interessante da terra prometida, que a Bíblia fala que na terra prometida manava leite e mel. Amém? Ou seja, na vontade de Deus, na boa e perfeita vontade de Deus, não somente tem leite e mel, mana aqui, manar, né? Não sei se é o verbo manar, significa brotar, sabe, brotar da terra, leite e mel. Ou seja, quando você está debaixo da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, toda provisão, todo suprimento, todo favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém? Quantos querem isso sobre a sua vida? Diga amém. Essa é a perfeita vontade de Deus. É o lugar onde você vai ter plenitude. Você vai ter tudo que você precisa para cumprir o propósito que Deus sonhou para você. A segunda vontade aqui é a vontade circunstancial de Deus. Lá em Romanos 8:28, todo mundo quase conhece esse texto. Amém? Quem conhece esse texto? Amém? Sabemos que, vamos ler juntos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, quando você, uma vez que você não submete à vontade perfeita e agradável de Deus, Deus te conduz para essa vontade, que é a vontade circunstancial. Às vezes Deus vai permitir circunstâncias na sua vida para te trazer para o centro da vontade dele. E aí, circunstâncias nem sempre boas, mas por quê? Por causa, muitas vezes, da dureza do nosso coração. Porque nós não buscamos, não entregamos, não dependemos do Senhor. Aí o Senhor permite circunstância para te trazer para o centro da vontade dele. E a Bíblia diz aqui em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o Senhor, conforme o seu amor, ele faz com que aquela circunstância, que pareça até mesmo muitas vezes maligna, quando você responde ao Senhor, quando você busca nele, ele faz com que aquela circunstância se transforme em bênção na sua vida. Amém? Ele te traz de volta. Essa não é a melhor das vontades. A vontade boa é a boa mesmo. É a boa, perfeita e agradável. Mas essa é uma estratégia do Senhor para nos trazer de volta. E como é que nós desfrutamos de Romanos 8:28? Quando você decide responder ao Senhor, diante das circunstâncias, né? Muitas circunstâncias. Guarde uma frase que eu quero te falar. Muitas circunstâncias são do diabo, são malignas. Nem todas são de Deus. Mas a promessa do Senhor, se você crê na palavra, é que todas elas vão cooperar para o seu bem. Amém? E que o Senhor vai transformar todas elas em bênção. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Então vai cooperar. Mas há uma terceira vontade, que essa você não deveria querer, mas muitos querem. Esta é a vontade permissiva. Essa vontade se manifesta quando a pessoa teima ali com Deus e não quer ouvir de Deus, não quer ouvir muitas vezes a sua liderança. Deus também usa os líderes, discipuladores, pastores, usa o seu irmão que está aí do seu lado. E às vezes você não quer ouvir. Isso acontece muito quando a pessoa quer se casar, né? Eu vou casar, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E o Senhor está falando, não é não, meu filho, minha filha. E você fala, é de Deus, é de Deus. E o Senhor permite. É uma vontade permissiva, não é o melhor de Deus. Deus não vai te impedir
Porque Ele não te criou como um robô. Ele te deu liberdade para você escolher. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso também? Porque você tem liberdade. Liberdade de escolher a Ele. Liberdade de se colocar debaixo dEle, debaixo da vontade dEle. Mas se você quer andar pela vontade permissiva, Deus também vai aceitar. Nem sempre nós vamos encontrar, né? Como Balaão. Balaão, a Bíblia fala que o jumento, né, falou com ele. Nem sempre, né? Seria bom se aparecesse um jumento para te falar. Mas às vezes o jumento é o pastor, é o líder, é o discipulador. Ouça, irmãos, avalia. Se você não está sentindo paz, não faça. Se você não sente paz, a Bíblia diz que a paz é o árbitro no seu coração. Ou seja, quando você perde a paz, não faça. Quantas vezes fazemos as coisas sem ter paz e a gente vê que dá errado? Porque não ouvimos, o Senhor está falando. Essa não é a melhor das vontades, nem é a mais ruim. Mas uma vez, vamos supor, pastor, casei errado. Casei contra, não ouvi de Deus. Agora não tem como separar. Agora você está debaixo, não é uma vontade, a melhor das vontades, mas o Senhor agora vai te abençoar. Amém? Não pode separar. Agora tem que carregar a cruz. Amém? Mas, irmãos, essa é a vontade. Porque a partir do momento que você casa, aí a bênção está sobre o seu casamento. Você às vezes não quis o melhor de Deus, mas aquilo se tornou o melhor de Deus na sua vida. Amém? Então, às vezes Deus permite situações em nossas vidas que não era o que Ele desejava, mas Ele permite. Eu lembro, falar para os jovens aqui, quem que aqui é solteiro? Vinição aí, né? Os jovens aí, quem é solteiro, irmãos? Solteiro, amém? Eu lembro que quando eu converti, eu não falo isso para minha glória, porque foi o Senhor, mas eu decidi, eu era um jovem perdido, um jovem totalmente entregue às drogas, festas, e eu falei, o Senhor tem uma esposa para mim. Durante 2 anos eu decidi esperar no Senhor. Não é para minha glória, né, pastor Fabiano? Mas o Senhor me deu força. E eu falo isso diante de Deus. A minha esposa foi a primeira mulher que eu toquei. A única, na verdade, porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Mas eu decidi esperar. E o Senhor me deu o melhor, amém? Decida esperar. Aquilo que o pastor Sérgio falou alguns cultos atrás. Busque em Deus. Espere em Deus. Você que é jovem, posso ouvir um amém dos jovens? Não entregue o seu coração para qualquer pessoa. Se consagra ao Senhor, busca nele. O Senhor vai te abençoar. Sabe, o Senhor vai abençoar. Irmãos, eu liderava jovens, o pastor Fabiano era o nosso pastor, estava voltando de Goiânia. E eu estava essa semana contando aqui. Teve 4 irmãs loucas lá que queriam fazer corte comigo. Foi assim, foi acontecendo. Mas toda vez, e eu era jovem, irmãos, eu também queria me relacionar. Poxa, a gente quer se relacionar. Mas toda vez eu buscava no Senhor, o Senhor não trazia paz. E aqui eu não queria ir para a minha célula, que era a Paola. Ela só ia nas células de adulto, lá no pastor Sérgio Alexandre. Mas Deus separou ela. Por isso que Deus não trazia paz no meu coração. Irmãos, e Deus me deu o melhor. Busca no Senhor o melhor do Senhor. Amém? Deus me deu uma família, meu filho Lucas, creio que está aí, né? A Sara, né? Só bênção de Deus. Deus é bom, amém, irmãos? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Ele tem o melhor para a sua vida, amém? Sabe, decida buscar a vontade de Deus. Talvez você fale agora, quantos querem buscar a vontade de Deus, amém? Mas eu quero te falar hoje, que para você buscar a vontade de Deus, você precisa fazer algo. Decidir morrer. Amém? Ninguém dá amém nessas horas. Como Jesus, no Getsemane, Jesus decidiu entregar. Morrer para quê, pastor?
morrer para mim mesmo, morrer para o meu eu, para a minha vontade, para que a vontade dele se cumpra na minha vida, para que o querer dele, que é maior, para que os planos dele, os sonhos deles, que são maiores que o meu, se cumpram. Jesus passou pelo Getsemane. Jesus, ele veio à terra com um propósito grandioso, eterno. E a Bíblia diz que tal qual ele é, nós também somos. Amém? Então, se Deus tinha um propósito grandioso para o Senhor Jesus, ele tem para mim e para você hoje. Por isso que essa palavra, ela é poderosa para a sua vida hoje. Quantos podem dizer amém? Receba essa palavra na sua vida hoje. Amém? Lá em Hebreus 10, capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor veio para realizar a vontade do Pai. Lá em João 5,30, não procura a minha própria vontade, o Senhor falando, e sim daquele que me enviou. Lá em João também 6, lá em João 6,38, é isso, João 6, isso. Tem um texto também lá em, se eu não me engano, João 4,34, que ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Eu queria abrir um parênteses aqui. A vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, está relacionada em você fazer a obra de Deus também. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é eu e você sermos um sacerdote, é sermos um ministro do Senhor. Mas se você quer agradar ao Senhor, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho para o Senhor, para liderar, para ser um anfitrião, para fazer a tua obra, para pregar o Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele nos enviou para curar enfermos. Lá em Marcos 16, 17, diz que, precisa abrir, mas o Senhor fala que Ele nos enviou para curar enfermos, para libertar os cativos. E a Bíblia diz que quando o Senhor sobe aos céus, os apóstolos ali obedecem ao Senhor, e eles saem para pregar, e os sinais e os milagres confirmavam que a palavra que eles estavam dizendo era do Senhor. E a Bíblia diz que o próprio Senhor cooperava com eles por meio dos sinais. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, pode abrir Mateus 6,33. Há um princípio poderoso aqui. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? O Senhor tem uma obra para você. O Senhor tem um chamado para a sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém? Se você está aqui, se Deus te trouxe para uma igreja em célula, onde cada membro é um ministro, é porque Deus quer que você se envolva nessa obra. Amém? Não é o diabo que está falando: abre uma célula. Não é o diabo que está falando: se disponha para ser treinado, para liderar, faça cursão. O diabo não fala isso, irmãos. Posso garantir para você que é de Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Não negocia. Sabe, irmãos, às vezes é difícil falar da nossa própria vida, mas desde que eu converti, eu decidi me entregar para o Senhor. E tudo que o Senhor tem feito não é nada de mim mesmo, porque é tudo dele para ele. Tudo é ele que tem feito na minha vida. Tudo é ele que tem feito na nossa casa. Todos os dias os milagres acontecem. Né, pastor Cássio? Também lá também é assim, né? Amém? Todos os dias. Então nós precisamos entender que nós também fomos criados para fazer a vontade do Pai. Amém? Assim como Jesus, eu e você também fomos criados. Não importa quão espiritual você seja, quanto tempo você tem andado com Jesus, vai chegar um dia em que você vai precisar tomar uma decisão: ou fazer a minha vontade, ou fazer a vontade do Pai. E Deus quer falar com você hoje, sabe? Deus quer que você tome uma posição hoje. Jesus precisou ir para o Getsemane. Foi ali que ele decidiu amar, me amar, te amar até o fim. A Bíblia diz lá em João 13,
versículo 1, que ele, tendo amado os seus, ele amou até o fim. Ele se entregou por nós. Ele decidiu morrer. No Getsêmani, Jesus decidiu morrer. Decidiu pagar o preço. Foi ali que ele entrou na morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Amém? Foi ali que ele foi ao inferno para que eu e você pudéssemos ir ao céu. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Ali ele se fez pecado para que eu e você, como diz em Romanos 5:1, fôssemos feitos justiça de Deus aqui na terra. Vencer o que Adão não venceu. Jesus decidiu fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. É impossível, guarda isso no seu coração. É impossível, fala assim comigo, é impossível entrar na perfeita vontade de Deus sem morrer. Amém? É difícil dar amém nesse momento, né? Porque precisamos decidir morrer. Às vezes eu estava até falando com o pastor Sérgio. Quantos não queriam, né? O pastor Sérgio, a pastora Lísia, ter uma igreja hoje nós como Videiras somos a maior igreja do interior de Goiás. Quantos pode dizer? Do interior do Brasil. Quantos pode dizer glória a Deus sobre isso? Amém? A maior igreja do interior somos nós. Mas quantos Getsêmani o pastor Sérgio teve que passar, cada pastor que aqui está, cada líder, sabe? Cada homem e mulher de Deus, às vezes que tem recebido do Senhor, há um preço. Tem que haver uma disposição. Amém? Então Adão escolheu andar pela independência. Adão escolheu fazer a sua vontade, a sua própria vontade. Sabe, escolheu fazer do jeito dele. Mas hoje, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer o caminho inverso, que é o quê? Caminho da dependência de Deus, total de Deus. Eu lembro que em 2014 o Senhor colocou no meu coração, através de sonhos, de abrir a loja no shopping. E eu orei, falei com a minha esposa, e eu falei, Senhor, o Senhor vai falar através da minha liderança, do pastor Sérgio. O Senhor vai dar a resposta através dele, porque eu quero ouvir mais, ter mais clareza do Senhor. E o pastor Sérgio, eu lembro que eu cheguei aqui, ele falou, meu filho, se aconteceu isso, vai, pisa nas águas, amém? E o Senhor foi movendo, o Senhor abençoou, o Senhor tem abençoado. Mas hoje, mesmo quando eu passo por lutas, né, minha esposa não está aqui, mas ela é testemunha, algumas vezes ela já falou, mas talvez era melhor nós fecharmos essa do shopping. Mas eu falo, não, porque foi Deus que deu, e Deus vai abençoar grandemente ali, vai prosperar grandemente. Amém? Então por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma direção de Deus sobre aquela loja. Amém? Você precisa ter uma palavra de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Ter clareza, essa é a vontade de Deus. Você quer saber se você está na vontade de Deus? Sim ou não? Amém, irmãos? Uma maneira de você avaliar se você está na vontade de Deus é quando achamos que podemos, que temos, que merecemos, não estamos na vontade de Deus. Quando nós decidimos morrer e declarar, sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, sem o Senhor, Pai, eu não posso nada. Tudo é pelo Senhor, tudo é na força e no poder do Senhor. Aí a vontade de Deus se cumpre na sua vida. Amém? Jesus venceu a cruz no Getsêmani. Antes de chegar no Monte Gólgota, já havia uma vitória completa, porque ele já estava morto, já tinha decidido morrer. Quando decidimos entrar na perfeita vontade de Deus, vamos ter que passar pelo Getsêmani. Amém? Sabe quantos líderes às vezes passam pelo Getsêmani, né? Eu lembro ontem até o pastor Francisco Vasco estava dando o testemunho do irmão dele, do Diogo Vasco. Ele fechou 4 ou 5 células, pastor, você sabe dessa história? Sei que ele fechou 4 ou 5 células, quando ele começou a liderar. Irmãos do céu, eu acho que eu já fechei célula também. Mas se eu fechasse 4, eu não sei se eu assumiria uma quinta não. Vamos colocar que foi 4, mas eu acho que foi 5. E aí, ontem ele estava dando testemunho, que teve um momento que o irmão dele
Na quinta célula que ele assumiu, o pastor Francisco chegou nele e falou: você vai multiplicar agora, não vai fechar em nome de Jesus, você vai multiplicar. E ontem ele estava testemunhando que uma célula, ele estava em casa, ele e a mãe dele, era na casa dele, e o Diogo liderava essa célula, o pastor Diogo. E não tinha ninguém, e aí ele começou: vamos ministrar a palavra, vamos ministrar aqui, vamos declarar a palavra, vamos para o louvor agora, irmãos. E não tinha ninguém, só as cadeiras. Aí no final da célula ele falou: eu quero orar pelas necessidades de vocês. E aí ele se ajoelhava em cada cadeira e declarava: nessa cadeira tem um homem, uma mulher de Deus. Em cada cadeira ele foi orando, e alguns meses depois, 6, 8 meses depois, aquela célula se multiplicou, e tinha 17 pessoas. E dentre essas pessoas, eu acho que pastor, tem um pastor que é hoje pastor, missionário. Mas por quê? Porque ele decidiu morrer. Decidiu morrer como líder. Quando você decide morrer, tem o irmão da minha rede, o Aneilton, não está aqui não, né? Cadê o Aneilton? Não, né? Um dia ele chegou para mim, passando por muitas lutas na célula, e falou: pastor, eu entreguei essa célula para Deus agora. Eu falei: opa, agora vai. E de fato, irmãos, a célula dele se multiplicou, e já está quase multiplicando de novo. Eu creio que até final do ano ele vai se tornar discipulador, mas porque ele decidiu morrer, ele decidiu falar: não, eu não posso, eu não sou nada, amém? Aí a glória de Deus vem sobre nós, quando a vontade dele vem sobre nós. Olha essa frase: o verdadeiro chamado de Deus para nós não é para servi-lo. O verdadeiro chamado de Deus para nós é para pertencer a Ele. Amém? Deus te comprou com seu sangue, para que agora a sua vida, a sua história fosse dele. Irmãos, Ele tem planos bons. Ele tem uma história que vale a pena. Entrega a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Tem um exemplo aqui daqueles 3 jovens, hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia conta que o rei Nabucodonosor, ele estabeleceu um decreto, ele fez uma estátua de ouro, e que todos ali deveriam se prostrar e adorar. Mas esses 3 jovens, eles decidiram fazer a vontade de Deus. Depois você pode ler, está lá em Daniel capítulo 3, e a Bíblia diz que quando eles não se prostraram, o rei estabeleceu um novo decreto: em 24 horas, se eles não se prostrar e me adorar, nós vamos acender a fornalha 7 vezes mais forte, e eles vão ser lançados na fornalha. E aqueles 3 jovens decidiram não negar o Senhor, não adorar a outros deuses. Quantos de nós temos se prostrado diante dos deuses deste mundo? Do Deus do dinheiro, do Deus da prostituição, sabe, temos se prostrado, não vivemos o melhor do Senhor, sabe, e esses jovens aqui, eles decidiram fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era que eles negassem o Senhor. 3 jovens brilhantes, com sonhos, com planos, olhando ali para a morte, porque eles sabiam que eles deveriam ir para a fornalha. Eles tinham 24 horas, como o pastor falou no primeiro culto, com certeza nessa noite, eles passaram a noite inteira orando. Já pensou? Vou pegar os 3 irmãos aqui, né? Já pensou se amanhã vocês tivessem um decreto: se vocês não se prostrar diante de uma estátua, vocês vão morrer? Como que seria a sua noite? Você ia dormir? Você ia se lançar aos pés do Senhor. E eles decidiram confiar no Senhor. Eles tinham opções, poderiam dizer: vamos fingir que nós estamos prostrados aqui. Senhor, meu Senhor conhece o meu coração. Senhor, eu estou mentindo aqui porque meu chefe pediu, mas o Senhor sabe que eu não minto, Senhor, sabe que o meu coração é seu. Irmãos, decida confiar no Senhor. O pastor deu um exemplo do irmão de Goiânia, que trabalhava numa grande empresa e tinha filial em Goiânia, em São Paulo.
E o chefe dele de São Paulo falou: nós estamos indo para Goiânia e queremos que você contrata umas mulheres para nós fazermos uma festa. E ele foi ali, conversou com o pastor, ele é da videira, e falou: não, eu não posso fazer isso. Aí o pastor falou para ele: decida confiar no Senhor, honra o Senhor, fala que você não vai fazer. E ele falou para o chefe dele: eu não posso fazer isso porque eu sou um homem de Deus, eu sou um servo de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, não vou fazer isso. E o chefe dele de São Paulo falou: então eu vou fazer, você vai estar fora dessa empresa, seus dias estão contados. Mas aconteceu algo, que eles descobriram uma falcatrua na empresa, e esse chefe de São Paulo perdeu o emprego. E quem que foi promovido a chefe? O irmão de Goiânia, amém? Porque ele decidiu confiar no Senhor, ele decidiu não se prostrar e não adorar a outros deuses. Sabe, aqui esses jovens também podiam ter fugido, na época eles tinham uma posição ali naquele lugar, eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter negado, poderiam ter se prostrado, mas eles decidiram morrer pelo Senhor, assim como Jesus decidiram declarar: seja feita a tua vontade, amém? Morreram para a sua vontade, para as suas habilidades, para os seus planos, ambições, sonhos. Naquela noite em que morreram, eles foram cheios de êxtase. Olha o que diz Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Olha o que eles falaram para o rei Nabucodonosor. Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Foi isso que eles disseram ao rei Nabucodonosor: não adoraremos, seremos fiéis ao nosso Deus. Se ele quiser nos salvar, ele vai nos salvar, mas nós vamos permanecer fiel. Eu quero a vontade dele na minha vida. A Bíblia diz que na manhã seguinte, os soldados amarraram os pés, e eu penso que quando eles estavam indo ali para a fornalha, eles cantavam como Paulo e Silas, né? Talvez aquela canção, né? Para onde eu irei? Quem conhece? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Amém? Talvez eles cantavam essa canção: para onde eu irei, Senhor? Só tenho você. Eles estavam ali na perfeita vontade de Deus, em êxtase. Quando eles foram jogados na fornalha, já estavam mortos, já tinham decidido ir para a morte. Apenas uma coisa era importante para eles: obedecer à vontade de Deus. Quando você decide fazer a vontade de Deus, o seu coração vai se encher de alegria, porque a vontade de Deus é um lugar de plenitude, satisfação. Sabe, irmãos, eu passo por grandes lutas também. Eu creio que todos passam por lutas, mas eu posso te garantir, Deus é testemunha, se os meus olhos, né, Paulo, se fechar hoje, vocês podem se alegrar amanhã, porque eu vivi os melhores dias da minha vida até hoje. Sabe, porque o Senhor tem me abençoado tanto. Ele tem estado comigo todos os dias. Eu tenho vivido dias de plenitude, de alegria, de completude, porque essa é a vontade de Deus. Aquilo que o pastor fala, né, pastor? Parece que há um êxtase dentro do nosso coração, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela só é liberada quando você decide entrar na fornalha. Lá em Êxodo, né, nós vemos que o mar só se abriu quando eles marcharam, quando eles pisaram no mar, né? Naamã foi curado só na 7ª vez. As muralhas só caíram na 7ª volta. Coloquei Jesus aqui, venceu todos os inimigos somente na cruz, quando ele decidiu morrer.
Sabe, se você quer a vontade de Deus, você vai ter que confiar no Senhor, amém? E eu já vou te garantindo, eu sei que você conhece o Senhor. Deus é um Deus que Ele fala, né? Como você vai lá para o Ceará, vai andar de bug, eles perguntam, é com emoção ou sem emoção? Né, Juliano? Juliano usa isso nos encontros. Se os irmãos querem que prega com emoção ou sem emoção. Mas Deus é sempre com emoção. Parece que Ele age nos 45, não é? Do segundo tempo. Quando parece que está, meu Deus do céu. E Ele vem com a provisão, com a graça, com o suprimento. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, amém, irmãos? E quando você decide fazer a vontade de Deus, olha o que acontece. Lá em Daniel 3:22, olha o que aconteceu com esses jovens. Quando eles foram lançados dentro da fornalha, o próprio Jesus estava lá. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram. Olha que coisa, que fogo, hein? Mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O próprio Senhor Jesus estava dentro da fornalha com aqueles homens. O Senhor é fiel, o Senhor não vai te abandonar. Sabe quantos de fato querem a vontade de Deus? Fala para o irmão do seu lado: decida entrar na fornalha, irmão. Amém? Fala: o fogo não vai te queimar. Até Isaías diz isso, né? Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Sabe por que ele não te queima? Porque a Bíblia diz que aos seus ministros ele faz labareda de fogo. Amém? Eu e você somos fogo. Quando o fogo encontra com o fogo, pega mais fogo. Amém? Quantos aqui sentem o fogo de Deus? Amém? Mas quando você entrar na fornalha, 3 coisas vão acontecer. Já estou terminando. Primeiro, já estou terminando. Estratégia dos pastores, né? 3, estou terminando. Primeiramente, o que acontece? 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. Primeiramente, Ele se tornará tudo em sua vida. Quando você decide se entregar, quando você decide se consagrar a Ele, se consagrar à vontade dEle, Ele vai se tornar tudo. Ele vai te preencher completamente. Ele vai te encher de alegria, de paz. Aquilo que o mundo não pode te dar, Ele vai te dar, Ele vai te tocar. Sabe, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a vida da igreja. Mas só há alguém que me completa, que me preenche. Só há um homem que tem esse poder, o próprio Senhor Jesus. Ele me resgatou da morte e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor dele um dia me achou, me preencheu, me completou. Como diz lá em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Visto que um morreu, logo todos nós morremos. Sabe, essa palavra constranger é que o amor de Deus, Ele te cerca de tal maneira que você não pode escapar. É como aqui, como esse microfone, Ele te envolve e te cerca de todos os lados com o amor dEle. Amém? Quantos querem experimentar isso a cada dia na sua vida? Para isso nós precisamos decidir entrar na fornalha e Ele vai te preencher. A segunda coisa é fazer com que todos os seus cativeiros se rompam. Sadraque, Mesaque e Abdinego aqui foram para a fornalha. A Bíblia diz que eles estavam amarrados, estavam com certeza com medo. Mas quando eles entraram, todo o mal foi quebrado. Jesus tocou naqueles homens, e a Bíblia diz que eles andavam soltos, alegres, cantando dentro da fornalha. Ou seja, quando você
recebe do Senhor seus medos, todo mal, toda obra do diabo cai por terra na sua vida, amém? Eu lembro, isso é testemunho, que eu cresci com medo da morte. Eu falo isso, acho que todo culto eu prego isso, né? Os irmãos já sabem, mas eu tinha medo da morte. Mas um dia o Espírito da vida entrou dentro de mim, e eu não tenho mais por que temer, porque, como está lá em João, quando os discípulos estavam com medo, o Senhor aparece para eles, se põe no meio deles, e disse: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Ele mostrou as mãos. O Senhor te mostra as mãos hoje, amém? Você pode ter paz nele, você pode ter descanso nele. Talvez você está sofrendo, mas o Senhor quer te encher hoje. O Senhor quer te preencher hoje. O Senhor quer curar todas as feridas. O Senhor quer romper com as cadeias. Mas você precisa se entregar a Ele. Entregar a sua vontade. Duas coisas. A terceira que acontece: você receberá um chamado para pregar a Cristo para as nações. Quando eles entrarem na fornalha, um chamado de Deus se manifestou na vida deles. Olha o que diz Daniel 3, do 26 ao 30. Daniel 3, 26 ao 30. Então, 3, 26, Daniel 3, 26 ao 30. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: servos do Deus Altíssimo. Olha, aquele que tinha pedido para aqueles jovens adorar a ele, agora ele fala: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo Jesus Cristo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo-se entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, ó o rei falando, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O próprio rei aqui se converte ao Senhor, fala, esse é o Deus Todo-Poderoso, porque 3 jovens, tem muitos jovens aqui, amém? Todo mundo é jovem, né, pastor Sérgio? Né? Nós estávamos lá na conferência de jovens, mas todos nós somos jovens. Mas olha, esses 3 jovens mudaram a história. Estamos falando deles hoje. Deus quer também que você tenha uma história poderosa com Ele, amém? Deus mudou aquele ambiente de zombaria para um ambiente de glória, de poder, de honra. Deus está levantando hoje homens e mulheres que decidem se entregar, amém? Entrar na fornalha e marcar essa história, marcar a história dessa geração. Daqui a alguns anos vão falar de homens e mulheres, dos Sérgios, né? Dos Vinícius, dos Lucas, dos Christian, amém, Christian? Que passaram das irmãs aí, passaram das Poliana, né, Poliana? Que passaram por essa geração, foram tremendamente usados por Deus. Eu e você podemos fazer parte dessa história. Eu quero, quantos querem, diga glória a Deus. Deus não te criou, Deus não te chamou para viver uma vida de mediocridade, mas Ele te chamou para um grande propósito, amém? Quantos têm fugido da vontade de Deus? Aqui nós temos o exemplo de Jacó. Jacó fugiu durante anos do seu irmão, de Esaú, fugiu de Deus, fugiu da vontade de Deus, estava vivendo, quantos lembram da história de Jacó, amém? Nós falamos todo encontro, né? Mas um dia Deus chama ele e fala, olha o que ele fala lá em Gênesis 31, 13, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Jacó decidiu entrar na fornalha, amém?
A Bíblia conta que Jacó nós contamos essa história, Jacó lutou a noite inteira com o anjo, porque ele falou: eu não quero mais viver da maneira como eu tenho vivido, eu quero viver os teus sonhos e a tua vontade. E a Bíblia diz que Deus toca em Jacó. Deus quer te tocar nessa noite, quantos querem? Amém? Jacó teve a sua história, seu caminhar mudado. Deus quer mudar a sua história. Para de se esconder de Deus, irmãos. O pastor Naor falou, Adão, né? Adão foi brincar de esconde-esconde com Deus. Você quer brincar de esconde-esconde com Deus? Para. Deus não está querendo te condenar. Interessante que Adão estava preocupado com o que ele tinha feito. Deus não pergunta o que você fez, Adão. Deus pergunta onde você está, Adão. Deus estava preocupado porque Adão estava longe. Talvez você está aqui nessa noite, você está longe do Pai, mas o Pai não está olhando os seus pecados, o que você fez. Ele está te pedindo: filho, vem para os meus braços, vem, porque eu quero fazer a minha vontade na sua vida, eu quero te abençoar. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, chamar o louvor. Assim como Deus tocou na vida de Jacó, Deus quer tocar na sua